Boa noite a todos. Estou aguardando aqui só o professor Renato entrar. Aí a gente já começa a conversar. Boa Tudo noite a bem? todos. Boa noite, professor Renato, Renato Montanz. Pessoal, qual a ideia aqui hoje dessa live, né? Nós vamos falar sobre alguns aspectos destacados do recurso. Então, eu queria agradecer primeiro a presença de todos, né? Principalmente também do meu amigo Renato Montanz, que está aqui para participar dessa live conosco, para falar de alguns aspectos destacados do recurso. O que eu e o Renato mais ou menos montamos hoje à tarde, eventualmente, para que a gente possa abordar e tornar essa live o mais satisfatória possível, né? Permitindo que todos possam aproveitar da melhor maneira. Nós separamos alguns temas relativos aos recursos, sobre os quais nós vamos debater, fazer tipo um bate-papo. Obviamente, depois da gente fazer esse bate-papo, a gente vai abrir um período aí de 10, 15 ou 20 minutos para eventuais perguntas. Vocês conseguem fazer as perguntas a partir desse questionário que tem aí ao lado, né, onde é possível que vocês façam essas perguntas na caixa de perguntas e deixem aí para que depois a gente repasse cada uma delas e eventualmente discuta esses temas com mais profundidade. Mas a ideia geral é fazer assim um bate-papo bem descontraído. Eu e o Renato nós nos conhecemos há algum tempo, então temos uma dinâmica que a gente já conhece um outro, então a gente pode tentar tornar isso, ao invés de ser a gente trabalhar isso no ambiente professoral, transformar isso aqui num bate-papo sobre alguns temas que afligem a advocacia. Principalmente porque o Renato, tal qual eu, né, ele também advoga em São Paulo, então ele tem uma vivência que reúne aí tanto a vivência acadêmica, né, ser professor, como ele é reconhecido nacionalmente, mas também uma vivência prática de empregar esses recursos na sua prática da advocacia. Então, primeiro, obviamente, dando boas-vindas a todo mundo que está nos acompanhando, mas principalmente ao meu querido amigo Renato. Renato, tuas boas-vindas aí pro pessoal. Boa noite, Zumar. Fiquei muito feliz e honrado pelo convite. Agradeço a todos que estão participando, inclusive amigos queridos nossos que estão nos assistindo. E espero que a gente tenha, nesse curto espaço de tempo, uma conversa proveitosa, especialmente porque costumo falar que os recursos eles são o corredor da casa, né? Você obriga, quando a gente estuda recurso, a gente é obrigado a falar sobre todos os cômodos. A gente tem que falar de decisão judicial, a gente tem que falar de coisa julgada, a gente tem que falar de preclusão, a gente tem que remover a teoria geral do processo. Então, entender o sistema recursal brasileiro, especialmente para a prática, e é essa nossa vertente da nossa conversa, é muito importante. Por isso que eu acho que vai ser, espero pelo menos que seja uma proveitosa conversa. Sem dúvida, a tua companhia sempre vai ser proveitosa, né, Renato? Vamos conseguir tentar extrair o máximo aí de conhecimento da tua parte, né, para que a gente enfrente esses temas aí, a gente possa repassar num plano geral essa questão que aflige a todos nós, que são os recursos, né? Principalmente para nós advogados, né? Que os recursos normalmente são a bacia das almas para alguns erros ou algumas incorreções que infelizmente o processo às vezes apresenta, né? O processo como produto humano, infelizmente, também gera decisões erradas e os recursos são é a forma adequada para que a gente eventualmente faça o combate dessas decisões e consiga melhorar qualitativamente a decisão judicial, né? E também, obviamente, ele serve aí de desafogo nessa necessidade de todos nós de termos uma segunda visão sobre todas essas questões que eventualmente afetam a nossa vida e dos nossos clientes, né? Mas, Renato, para a gente poder já direcionar aí no caminho, porque sabe que essa questão do tempo aqui nas lives do Instagram é uma questão nem um pouco democrática, né? Não existe não existe qualquer possibilidade de estendermos isso, então vamos ter que ficar limitado a nossa uma hora. Vamos começar a trabalhar essa dinâmica. Nós separamos aqui primeiro, obviamente, pela importância que tem a apelação, né? Ou seja, a apelação é o recurso por excelência do Código de Processo Civil, é aquele recurso mais importante dentro do Código de Processo Civil, tanto pela tradição quanto pelo âmbito de abrangência, etc. Renato, primeiro aqui para a gente poder abrir o debate, né? A apelação, ela se destina ao que dentro do Código? Ela só vai atacar a sentença ou eventualmente ela tem um espectro mais amplo do que propriamente o ataque de uma sentença? É. Quando começaram, na verdade, os estudos para alteração da apelação no CPC, porque, na verdade, a alteração da apelação ela decorreu de uma mudança que se quis propor no agravo, né? Por isso que eu até falei com o Zumar, a gente não consegue hoje, seja no plano prático ou no plano acadêmico, estudar apelação sem estudar agravo de instrumento, porque eles dogmaticamente hoje estão imbricados em virtude
da proximidade do seu cabimento, né? Porque a apelação hoje ela é cabível contra as sentenças, como ela sempre foi historicamente, só que hoje ela também cabe contra as decisões interlocutórias que imediatamente não são recorríveis ou não agraváveis, né? Ou como um grande jurista fala, há uma preclusão elástica nessa questão. Eu não sei se é Marco Jobim ou Zumar Duarte, um dos dois grandes autores aí que falam sobre essa questão, porque o que acontece Grande é o jurista é o seguinte, Jobim, porque ele tá inchado, tá um pouco gordo, assim, né? tá, Mas, tá é, muito fubá no bolo. então. Mas o que acontece é quando a gente trabalha hoje com um sistema casuístico, que é o sistema que o novo CPC adotou, então, antigamente, toda interlocutória cabia agravo de instrumento ou retido, e a sentença se prestava apenas a decidir as questões respeitando, a apelação, desculpem, se prestava apenas a discutir as questões da sentença. A partir do momento que a gente estabeleceu que as interlocutórias nem todas são imediatamente recorríveis, nós empurramos para a apelação o dever de trazer essas matérias, assim como se faz no seu trabalho, que o recurso ordinário leva para o tribunal todas as interlocutórias. Só que, na verdade, essa ideia, ela, com devido respeito, não é um pensamento adequado, porque o seu trabalho, até pela simplicidade, pela oralidade que se presta são poucas interlocutórias que surgem ao longo do processo. A gente tem um processo civil que abrange tudo que não é penal, então a gente tem uma gama de situações e, portanto, o nosso processo ele sofre muito mais intempéries do que o processo do trabalho. E, em virtude disso, a gente realmente tem uma dificuldade em trabalhar com esse sistema. Eu digo hoje, Zumar, e o Zumar sabe tanto quanto eu, porque ele vive a vida acadêmica e vive a vida advocacia. Hoje é quase uma unanimidade de que o rol do agravo, o rol taxativo que nós temos do agravo, ele não é um rol, não é uma boa conduta. E só para até para passar para você, que eu quero ouvir você sobre essa questão, a gente já conversou isso várias vezes, mas é sempre bom a gente dialogar e requentar esse assunto. Eu costumo dizer o seguinte, o rol livre do agravo era bom, o rol taxativo é meio bom e o rol taxativo peronomútil é péssimo. A segurança jurídica que a gente vive hoje, que é aquele meme famoso que ficou, né, em cabaré, se quiser, você pode dançar abraçado, não pode dançar abraçado, mas se quiser pode. Esse sistema que a gente vive, de você não saber se a decisão da qual você vai enfrentar cabe agravo ou não, e se porventura você enfrentar essa decisão, imagine, por hipótese, você agrava sob o argumento de que o recurso especial XYZ autoriza, por analogia, por extensão, que você agrave. O tribunal, o assessor lá abre o Código de Processo Civil, não encontra no 1015 e não admite teu agravo. Aí você aguarda, você se reduz à sua insignificância, toca o processo, sai a sentença, agora você vai devolver pela apelação. E aí o outro assessor que recebeu essa situação fala o seguinte, por que você não agravou lá atrás se há um julgado do STJ que diz que você pode agravar? Então operou preclusão em relação a essa situação. Então isso para mim é o pior é o Armagedon que poderia surgir dentro do processo. Na verdade, isso veja, né, isso é bem claro, né, Renato? Quando a gente olha o artigo 1009 e o 1015, nós verificamos, né, que a apelação ela ganhou, vamos dizer assim, ela ampliou as hipóteses do seu cabimento propriamente dito, né? Ou seja, ela ganhou musculatura, né? Porque hoje é um recurso que devolve ao tribunal tanto a sentença propriamente dita, a sentença nos seus capítulos, né? Mas devolve ao tribunal todas aquelas decisões interlocutórias que, por conta da exclusão, que, como tu bem expôs, né, que não foram imediatamente recorríveis, né? Então, quando a gente faz um raciocínio simplista, a apelação ela abrange a sentença e todas as decisões interlocutórias que não estejam no rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Como esse rol é absolutamente asfixiante, né, veja, né, como tu também deixou claro, né, diferente da Justiça do Trabalho, que nós temos um procedimento concentrado, e a partir dessa concentração nós vamos ter um maior número de decisões proferidas em alguns momentos episódicos, grande parte delas dentro da própria sentença. Esse é um problema que não se apresenta com tanta gravidade na Justiça do Trabalho. Agora, quando nós olhamos nosso procedimento comum do CPC 2015, nós verificamos que ele tem muitas fases processuais, ele é extremamente estratificado. E ele tem vários momentos processuais onde relevantes decisões judiciais são dadas com impacto significativo sobre a pretensão, inclusive sobre o próprio andamento do procedimento. Basta ver, por exemplo, a decisão do artigo 357.
Então, essa verticalidade decisória de alguns momentos procedimentais, sem que se possa imediatamente levar os temas decididos ao tribunal para exame no agravo, impacta consideravelmente o processo e gera uma situação de asfixia, que foi bem, obviamente, apreendida pelo STJ, no que o STJ, embora na pior decisão do mundo, concordo contigo, a pior decisão do mundo é transformar esse rol pernomútil, né, fechado, mas abrir vias para que, eventualmente, algum desses temas importantes, que sejam decididos fora da própria sentença, sejam imediatamente examinados. Mas hoje, então, nós temos uma apelação, que ela tem uma musculatura maior e que ela envolve, então, tanto o debate da sentença, quanto de todas aquelas decisões interlocutórias que tenham sido proferidas no curso do procedimento e sobre as quais não cabia agravo sumento imediatamente, com essa diferenciação de que, eventualmente, e aqui a advocacia tem que tomar cuidado, que para algumas pessoas esse rol permite algum tipo de leitura horizontal ou vertical ampliada, e essas hipóteses, então, em que se tem uma possível discussão de se estariam ou não no rol do artigo 1015, eventualmente essa parte pode não. O ideal é que ela faça o agravo para que, eventualmente, ele não seja conhecido, mas para que ela mantenha isso vivo dentro desse processo e não permita que essa questão que, eventualmente, é passível de discussão, se está ou não abrangida pelo rol do 1015, preclua dentro desse procedimento. Esse é o grande perigo que nós temos hoje, né? Ou seja, daquelas preclusões não evidentes, porque elas não são imediatamente extraíveis do 1015 no que conjugado com o 1009, mas que eventualmente surjam de uma interpretação jurisprudencial defensiva. E aí, a partir disso, Renato, eu até te faço uma pergunta sobre isso. Na tua visão, então, hoje, né, considerado o 1015 no texto legal e frente à construção jurisprudencial que se formou a partir dele, tu entende que o agravo, ele continua um recurso de fundamentação livre, ele é um recurso de fundamentação vinculada? Qual é a tua visão sobre essa discussão que hoje presente, né, nessa disciplina desse recurso? Eu queria que tivesse uma terceira categoria para a gente poder inserir isso. Só queria uma coisa interessante, é importante dizer que o rol do agravo, o rol do 1015 nunca foi taxativo. O rol legal é taxativo, porque o inciso 13 do 1015, ele fala demais casos de lei. Ele transporta para 2 ou 3 situações dentro do Código de Processo Civil, e nós temos uma série de situações, lei de falência, mandato de segurança, ação civil pública, ação popular, a gente tem uma série de situações orbitando ao entorno do Código de Processo Civil, que cabe o agravo de instrumento. Agora, o agravo de instrumento, inegavelmente, eu até defendo isso, ele se tornou hoje, e não é brincadeira, por isso que eu falei que precisava da terceira categoria, um recurso híbrido. Porque quando a gente fala de embargos de declaração, recurso especial, recurso extraordinário, que são classicamente recursos de fundamentação vinculada, a sua previsão ela não admite dilaceração, ela não admite ampliação. Então, quando a gente fala de embargos de declaração, obscuridade, contradição, omissão, erro material, violação à lei federal, violação à Constituição, a gente tem uma interpretação fechada. Como o agravo de instrumento hoje, com essas novas situações do STJ, aplicação para competência usando lá o 1015, inciso 3 da arbitragem, situação específica sobre competência relativa, enfim, essas situações que se amplia, eu acho que hoje nós temos um recurso híbrido. Então, em decorrência disso, eu acho complicado. Eu queria até fazer uma questão, Zumar, porque eu não acho que o legislador foi mal intencionado. Ele quase nunca é. Mas veja, a ideia dele foi tentar reduzir o número de recursos dos tribunais, o que é uma bobagem, e isso se provou pela Lei 13.256, porque vocês lembram disso, quando o CPC surgiu, já teve um recall, que foi uma lei que, por exemplo, em recurso especial extraordinário, a admissibilidade deles pelo Código, pela Lei 13.105, a admissibilidade seria feita nos tribunais superiores. E aí voltou para a segunda instância. E é uma bobagem, com o devido respeito, fazer essa mudança por um único motivo. 80% dos recursos que sobram para o Tribunal Superior é o agravo de inadmissão de recurso especial extraordinário. Então não adianta nada eu inadmitir o recurso na origem se ele vai subir a fórceps por agravo. E eu até entendo, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente olha provas que a gente consegue isolar, como perícia, é até possível que a gente consiga tentar defender, eu não defendo, mas a gente pode tentar defender, que um juiz de primeiro grau que indefere uma perícia que não cabe agravo,
Lá na frente, se o tribunal entender que realmente tinha que fazer a perícia, anula todo o processo e faz a perícia. Ok. Ou converte o julgamento em diligência, alguma coisa ele vai fazer. Agora, testemunha é algo que eu não consigo admitir. Porque uma testemunha ela só tem valor dentro de um conjunto probatório, dentro de um contexto. Ou seja, uma testemunha ser ouvida pelo tribunal. Imagina, por exemplo, que a minha testemunha não foi ouvida e a sua foi ouvida, Zumar. As suas testemunhas. E, portanto, eu apelei para o tribunal e o tribunal entendeu que aquela minha testemunha tinha que ter sido ouvida. Ela vai ser ouvida isoladamente, lá no tribunal ou em primeiro grau. Não tem serventia nenhuma. Então, existem provas, por isso que o STJ deu essa decisão de corte especial, que é a decisão, para mim, é a única decisão importante em relação a isso, que ele criou uma generalidade, uma generalização do 1015, que é aquela decisão que ele fala que cabe agravo de instrumento das decisões que puder gerar lesão, puder gerar dano grave, e que se tornaria inútil a futura apelação. Essa acho que é a única situação que, na verdade, voltamos à situação do agravo de instrumento. Porque o agravo de instrumento, ele cabe especificamente, o agravo de instrumento, ele cabia especificamente nas situações de urgência. Então, é por conta disso. Agora, Zumar, eu queria falar com você sobre uma questão que eu particularmente não sei a sua opinião sobre isso, e eu acho muito importante. Como é que você trabalha com essa ideia da parte que venceu, mas no curso do processo teve algumas interlocutórias contra ela? Imagina lá, o sujeito não pôde ouvir a testemunha, ficou quieto, não pôde produzir a perícia, também não fez nada, não impetrou mandado de segurança, não fez nada. Só que saiu a sentença, ele saiu totalmente vencedor. Naturalmente, ele não tem, em linha de princípio, interesse recursal, tendo em vista que ele saiu vencedor da demanda, obteve tudo que ele queria. A outra parte vai recorrer. E a pergunta é, o que a gente pode fazer em relação a estas interlocutórias, tendo em vista que na sentença eu fui totalmente vencedor? Perfeito. Só duas coisas. Se o pessoal quiser fazer pergunta, tem ao lado dos comentários aí uma caixinha com o símbolo da interrogação. Vocês vão colocando ali, que ao final a gente vai abrir e vai fazer a resposta de cada uma dessas perguntas que eventualmente tenham sido apresentadas. Renato, só retomando também só o teu comentário final, só para a gente não perder esse raciocínio, eu também acho que nessas questões envolvendo principalmente o contexto probatório, diversos problemas nós podemos ter a partir de decisões. E o pior é que todos nós sabemos que o tribunal, quando vai analisar uma apelação e vai fazer um juízo de avaliação lá sobre a presença de um erro de procedimento que leve à anulação da sentença, uma retomada de uma instrução probatória, ele faz sempre isso sobre um juízo proporcional, de proporcionalidade, ou um juízo de custo-benefício de uma anulação e uma retomada do processo em primeiro grau. Então, muitas dessas nulidades que, se eventualmente fossem imediatamente levadas ao tribunal e que permitiriam uma atuação imediata do tribunal para colocar, por assim dizer, as melancias no caminhão, elas deixarão de ser objeto de retificação num juízo desse. Mas veja, será que é tão relevante assim anular uma sentença dessa? A prova foi produzida, já foi significativa, escutaram-se lá 3 testemunhas da pessoa, só não se escutou uma, ou seja, a gente vai ter aí uma flexibilização de algumas nulidades por conta vamos dizer assim, da verticalidade que seria fazer uma anulação e retomar isso em primeiro grau. Então, acho que aqui, em várias questões processuais que antigamente tinham peso, essas questões vão passar a ser analisadas numa perspectiva de final de processo, se vale a pena ou não retomar, simplesmente por conta de uma questão dessa. Então, isso também é um tema que também me preocupa, tal qual a ti, nessa dinâmica. E só um parênteses de 10 segundos, desculpa te interromper. Não, tranquilo. E tem uma questão que... Quantos segundos precisar? E tem uma outra coisa, se você parar para pensar, o artigo 278 do CPC, ele fala que as nulidades devem ser arguidas na primeira oportunidade que você falar aos autos sob pena de preclusão. Perfeito. Tecnicamente, nós não temos o protesto, a figura do protesto que você tem no seu trabalho para você decretar o protesto e depois levar a matéria. Se você pegar um tribunal que leve ao pé da letra o contexto do Código de Processo Civil, ele vai dizer o seguinte: se você não fizer a observação no juízo de origem, ainda que não recorrível, não é pedido de reconsideração, é a observação de que você está irresignado, assim como fazendo agravo retido, que a gente tinha que constar em ata que o juiz não ouviu a testemunha, o juiz não permitiu a contradita, a cariação, o que é que seja.
Você imagina uma situação em que o juiz deu uma decisão contrária a você, aquela decisão não cabe agravo, e você, portanto, entra, você não faz absolutamente nada, o processo caminha, sai a sentença, e da sentença você vai apelar. O tribunal falou, mas você tinha que ter mencionado isso na primeira oportunidade. Então vejam que o próprio código não conversa, porque eles falam que o 1009, parágrafo 1º, fala que você não vai fazer nada. Só que eu, particularmente, por precaução, eu sempre faço uma petição ao juiz de primeiro grau dizendo que nós estamos resignados com aquela situação, para que a gente possa já observar aquela questão. É a petição #chateado, né? É essa mesmo. Mas veja, um solzinho triste, um solzinho triste. Veja como esse tema ele pode ser visto de diversas perspectivas, né? Ele é muito rico, né? É porque isso também, essa mudança, né? Essa possibilidade de utilizar na apelação e trazer essas interlocutórias para dentro da apelação, ela muda um pouco aquela dinâmica do cabimento da apelação, né? E deixa assim, o processo deixa de ter aquela figura que todos nós conhecíamos de funil, né? Ou seja, no início do processo pode muita coisa, a partir do momento em que ele vai andando, essas questões vão morrendo e vai se afunilando então para a decisão final. Por que ele deixa um pouco de ser essa figura de funil? Porque lá na fase da apelação eu posso novamente ampliar essa discussão, porque quando eu vou fazer a apelação hoje, em tese, eu posso reexaminar o processo desde o seu início para verificar e debulhar todas aquelas decisões interlocutórias que não estavam propriamente no rol do 1015 e dizer, olha, qualquer dessas decisões interlocutórias continua no debate. Se antigamente elas precluíam e iam morrendo a partir de não iniciativas, pode ser que, ao final do processo, numa visão retrospectiva, eu possa ressuscitar qualquer um desses temas e permitir que eles sejam, então, debatidos na fase de apelação. Então, a apelação deixa de continuar o afunilamento para permitir aqui uma ampliação na discussão. Mas, quer fazer algum comentário sobre isso ou respondo a tua pergunta? Perfeito. Respondendo a tua pergunta, de fato, esse é um outro tema muito interessante no código, porque o código, quando ele faz essa mudança no sistema preclusivo e faz essa diferenciação do agravo, né, das interlocutórias que poderão ou não ser debatidas imediatamente, ele mexe um pouco com a questão do interesse recursal, né? Porque, vejam, hoje eu, mesmo vencedor, tenho interesse recursal para debater todas as decisões interlocutórias que ainda me causem prejuízo. Então, se eu recebi uma litigância de má-fé, ou fui apenado lá pela multa do 334, parágrafo 8º, ou seja, não compareci à audiência de mediação e conciliação, essas questões não cabiam agravo instrumento imediatamente. Quando a sentença vem e eu sou o vencedor totalmente, eu ainda tenho essas penalidades eventualmente impostas contra mim. E se eu tenho interesse, então, de discutir alguma dessas penalidades, eu vou fazer aqui uma apelação simplesmente para debater uma decisão interlocutória. Isso pode parecer um pouco engraçado, mas hoje é plenamente possível ter uma apelação cujo único foco é o debate de uma decisão interlocutória dessa. Por quê? Porque eu tenho um interesse imediato nesse debate, na medida em que, mesmo que eu sou o vencedor, ainda assim, numa dessas questões eu fui eventualmente vencido. E aí eu vou levar só essa decisão interlocutória para o tribunal. E com isso, e aí eu entro propriamente na tua pergunta, naquelas decisões interlocutórias sobre as quais eu não tenho interesse imediato, ou seja, eu fui vencido numa decisão interlocutória, só que hoje ela não me causa problema nenhum. Por quê? Porque eu fui vencedor da demanda. Então vamos pensar lá no seguinte, no exemplo que tu deu, né? Eu fiz o pedido de uma produção de prova testemunhal para gerar um supedâneo maior lá na minha pretensão inicial. Fiz esse pedido de prova testemunhal e o juiz indeferiu. Julgou antecipadamente a lide. Quando ele julgou antecipadamente a lide, ele me deu ganho de causa. Logo, atualmente eu não precisei dessa prova testemunhal. Só que a outra parte faz o recurso de apelação. E vejam, se o recurso de apelação da outra parte for conhecido e for provido, ou seja, se o tribunal analisa o recurso de apelação e diz, tu tem razão, a prova aqui é insuficiente para que o usuário tivesse ganho de causa, sugeria, a partir daí, o meu interesse que houvesse o debate daquela decisão interlocutória que tinha indeferido a minha prova. Nesse caso, na minha opinião, é a típica situação do 1009, parágrafo 1º. Quando eu vou fazer a contrarrazão do recurso de apelação, eu trago aquelas decisões interlocutórias que eu entendo que deverão ser analisadas na hipótese daquele recurso ser provido.
eu tenho aqui o que eu chamo de interesse duplamente subordinado, né? Duplamente subordinado, porque é diferente lá do recurso adesivo, que basta que o recurso da outra parte seja conhecido para que o recurso seja analisado. Nessa situação, essa minha interlocutória só vai ser analisada se acontecerem duas coisas. O recurso da outra parte for conhecido e conhecido que seja, ele for provido. Porque aí surge o meu interesse, então, para que aquela decisão interlocutória que estava, por assim dizer, lá em potência me prejudicando, ela agora passa a me prejudicar imediatamente, porque se o tribunal está rejeitando por falta de prova, se aquela prova tivesse sido deferida, quem sabe, não seria esse o acordo que estaria sendo dado, aí o tribunal passa, então, a ter a obrigação, porque eu trouxe isso dentro da contrarrazão, de examinar essa interlocutória que agora me prejudica. Então, assim, na minha visão, nós temos que separar essas questões do vencedor. Aquele vencedor que teve uma interlocutória contra si, que produz imediatamente prejuízo para ele, ele tem que fazer o recurso de apelação para discutir essa interlocutória. Aquele vencedor que foi vencido numa interlocutória, mas que não causa prejuízo para ele imediatamente, tanto é que se ele interpusesse sozinho o recurso de apelação aqui, esse recurso não seria conhecido por falta de interesse, aí ele pode utilizar o mecanismo do parágrafo 1º, aquelas ditas contra-razões ativas, para dizer o seguinte, olha, se vocês conhecerem e eventualmente acolherem um recurso, eu quero que essa interlocutória seja analisada, que aquela interlocutória seja objeto de exame. O que tu pensa disso, meu querido? Nós criamos uma figura da ampliação do objeto recursal secundum eventum litis, né? Exatamente. Porque o judiciário vai julgar X se ele entender que o apelante, o cara que perdeu a sentença, tem razão. Mas que não tem razão. Mas ele vai julgar X mais Y se ele entender que o apelante não tem razão, então ele vai ter que pôr mais matéria para poder julgar. Eu concordo com isso. Eu defendo, mas vou ser muito sincero, eu defendo sem grande veemência, mas eu defendo contra-razões o mecanismo de formulação dessa matéria. Eu acho que não precisa fazer uma nova apelação. E eu só trago um aditivo até para a gente poder falar de outros temas importantes que a gente tem. É possível até que a gente recorra, tenha interesse recursal, mesmo não tendo a outra parte vontade de recorrer. Então, eu ganhei a sentença integralmente, perdi uma interlocutória no curso do processo, a outra parte protocola uma petição dizendo que não tem interesse recursal. Ela renuncia ao direito de recorrer. Eu posso recorrer, por exemplo, de qualquer matéria que não for ligada ao mérito. Por exemplo, uma multa de litigância de má-fé, uma multa de não participação na audiência de conciliação ou mediação, porque o fato de você vencer não te limpa, não te exonera de pagar as multas que você sofreu ao longo do processo. Isso é o que eu digo, que há o interesse imediato dessa pessoa, né, em debater essa questão dentro da apelação, porque mesmo como vencedora, ela ainda está prejudicada por aquela decisão interlocutória e que se ela não recorrer, aquele prejuízo vai ser definitivo. Exatamente. Veja, Renato, e aqui tem uma questão que é muito cara para ti, né? Por exemplo, aquele vencedor de uma questão final, mas que tenha sido vencido numa questão prejudicial daquela demanda. Ele tem interesse recursal aqui para tentar inverter a decisão sobre essa questão prejudicial? O que tu acha? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque ela primeiro, ela é base para aquela causa. Segundo, a depender da situação como a prejudicial foi julgada, ela pode ficar imunizada nos termos do artigo 503, parágrafo 1º. E terceiro, essa questão justamente para evitar uma futura ação. Perfeito. Então, a questão da prejudicial, e eu, inclusive, ia escrever um texto sobre isso, ainda não comecei. A gente, Eita, até quem sabe o serve de mote agora para isso. Até te faço o convite para a gente poder escrever junto esse texto. Vai ser um prazer. Eu só vou, obviamente, assinar em conjunto, porque, né, vou me aproveitar do teu conhecimento. Quem me dera. Eu ia falar que eu ia fazer a pesquisa para você. Então tá. mas vejam como assim, né? Às vezes a gente pensa que essas mudanças, elas impactam um pouco o sistema. Só que, de fato, advogar no CPC de 2015, na matéria de recursos, é muito mais complexo do que era advogar no CPC anterior. Mais. E as pessoas, às vezes, não percebem que essas mudanças, às vezes pontuais, lá na coisa julgada, na questão prejudicial, elas depois se conectam na disciplina recursal, e é como tu falou, o recurso não adianta, o corredor ele liga tudo, né? É a partir daí que a gente constrói o sentido dessa casa, né?
a gente constrói as vias de acesso e de saída dessa casa. Mas, Renato, tem uma outra questão interessantíssima aí no recurso de apelação que eu gostaria de ouvir, porque nós sabemos que uma das grandes derrotas, pelo menos para todos nós, né, que gostaríamos de ter mais eficácia, eficácia do Poder Judiciário, foi a retirar, novamente, por assim dizer, né, foi ter mantido o regime do efeito suspensivo da sentença, né? Nós sabemos que, num dado momento do anteprojeto, né, se tirava o efeito suspensivo automático do recurso de apelação. Obviamente, a gente está falando aqui por uma elipse, né, porque a sentença que nasce destituída de eficácia, mas se retirava lá o 1012, né, e se permitia que a sentença tivesse eficácia imediata. Só que durante o andamento do projeto se atribuiu, se voltou para a redação que anteriormente vigia e estabeleceu-se, então, que a apelação tem esse efeito suspensivo automático. E aí nós temos a situação exasperante, né, de ter entrado com uma demanda após a realização do contraditório, após a produção probatória, nós recebemos um ato do Estado que reconhece que nós temos aquele bem da vida, que nós temos razão naquela argumentação, e aí temos que esperar a outra parte, eventualmente, rediscutir esse tema na fase da apelação. Existe algum mecanismo aí que nós possamos utilizar, além, obviamente, de termos ganho uma tutela provisória, mas algum mecanismo que nós possamos utilizar para tentar retirar o efeito suspensivo da apelação e conseguir, assim, ter esse bem da vida de maneira mais imediata? É uma coisa engraçada, né? Porque, assim, tem um livro do Ovidio Batista que chama Processo e Ideologia. Sim, perfeito. E ele fala nesse livro que a gente tem essa ideia de que a ideologia ela atinge o direito material e talvez por via reflexa ao processo. E ele fala que o processo talvez seja muito mais atingido que o próprio direito material para as mudanças que nós temos na vida. Enfim, e a gente vivia num estado, em 73, né? A gente vivia num estado em que a garantia do processo era muito maior do que a gente tem hoje. Quem falava em tutela antecipada, penhora online, desconsideração da personalidade jurídica era queimado na fogueira da Inquisição. Você não podia pensar nestas situações. Mas hoje, quando a gente pensa nessa situação em que a gente vive 2015, um país diferente, e pensar em duplo efeito, com criação de tutela de evidência, ampliação do cabimento das tutelas provisórias, não faz sentido. Mas enfim, doutrinariamente, a gente pode falar que a mudança ela não serviu, ela não criou grande impacto. Porque se você parar para pensar, toda sentença é uma tutela de evidência qualificada. Porque se a tutela de evidência ela pode ser dada no curso do processo com base em elementos de prova, indícios de prova, porque o sujeito mostrou o direito evidente. Se ele tem a sentença, nós temos uma cognição exauriente e uma evidência plus. Então, toda sentença é uma tutela de evidência qualificada, o que permitiria qualquer situação, em contra-razões, eu pedir para subtrair o efeito suspensivo e permitir o cumprimento provisório do julgado nos termos do 520. Qualquer situação. Qualquer situação. Então, por conta disso, doutrinariamente a gente fala isso não é um grande problema. Porque se eu tiver urgência, eu peço tutela antecipada de urgência, eu posso tirar o efeito suspensivo, isso já era falado, escrito desde antes, o BEDAC defendia isso há muitos anos, e hoje a gente pode pedir tutela de evidência em qualquer situação. Só que na prática, justamente por não ter previsão legal, porque essa modulação dos efeitos se permite a concessão do efeito. Né? O 1012, parágrafo 3º e 4º, que na verdade deveria ser parágrafo 4º e 3º, porque eles estão em ordem errada, né? Verdade. O 4º define e o 3º fala da competência, tinha que ser o contrário. Então, o 1012, parágrafos 3º e 4º, eles falam da concessão do efeito suspensivo às apelações que não têm. E já é complicado a interpretação dele, porque ele fala das hipóteses do 1012, parágrafo 1º. Ele não fala das demais hipóteses, a mandato de segurança, lei de locação, adjudicação compulsória. Mas a gente consegue interpretar isso. Agora, tirar o efeito suspensivo, você precisa que o desembargador que esteja tratando disso esteja antenado com a questão, esperamos sempre que a maioria esteja assim, para que ele possa entender que toda sentença seja uma tutela de evidência. Perfeito. Não, eu também tenho essa visão, né? Veja, primeiro aqui nós temos uma questão que, assim, isso depende muito da advocacia, né?
Nós sabemos que, às vezes, a mudança no judiciário demanda também de uma advocacia que postule essas questões perante o Poder Judiciário. Água tanto bate que um dia fura, né? Porque se não for postulado, obviamente não vai ser decidido e nós não vamos criar nenhuma jurisprudência positiva ou negativa a partir disso, né? Então, hoje, nós sabemos que existe um mecanismo dentro do Código, que é a tutela de evidência, que permite que, sempre que houvesse evidência do direito, o juiz conceda uma tutela provisória. E veja, como o Renato falou, a sentença ela é a própria tutela de evidência. Porque se essa tutela de evidência propriamente não demanda urgência, na sentença o juiz deveria, ao reconhecer ou acolher o pedido do autor, principalmente quando fundado na prova documental, que ele está lá dentro propriamente do artigo 311, ele deveria conceder essa tutela provisória de evidência, para que o autor possa já ter o bem da vida imediatamente. E mesmo naqueles casos que eventualmente, né, não se peça tutela de evidência, é óbvio que se o cara pediu uma tutela de urgência no início do processo e o juiz negou porque não havia probabilidade do direito, agora na sentença ele tem a certeza do direito, ele tem convicção de que aquela pessoa tem razão. E se havia urgência no início do processo, passados os anos que infelizmente todos nós somos submetidos por conta, né, do volume de trabalho que há no Poder Judiciário, ou seja, passam vários anos até que nós tenhamos a sentença, aquela urgência ficou qualificada, inclusive, pelo dano tangencial que o próprio processo produziu quanto à questão do tempo. Então, a regra geral aqui é que o juiz tivesse a visão de que toda vez que ele desse uma sentença, a regra geral era ele conceder essa tutela de evidência ou uma tutela provisória para que a pessoa tivesse imediatamente esse bem da vida. Agora, sabemos nós que a prática, às vezes a gente faz embargos de declaração, pede que o juiz se pronuncie, o juiz eventualmente não decide essa questão da tutela de evidência. Isso não exclui o fato de nós podermos utilizar essas pegadas que o Renato falou, que o Código nos deixa, o artigo 1012, o artigo 932, inciso 2, que permite que o relator analise tutela provisória, para que nós façamos uma petição para o relator pedindo que ele retire o efeito suspensivo da apelação naquele caso e permita que nós tenhamos o gozo do bem da vida durante o andamento do processo. Porque isso é o mais justo. Veja, se o autor tive que suportar todo o tempo do processo que era necessário a comprovação daquilo que eu afirmo, ou seja, eu entrei com o processo apresentando uma tese, aguentei todo o tempo desse processo para fazer a afirmação e a comprovação dessa tese. Tive uma sentença, um ato estatal que reconhece que eu tenho razão nessa minha tese. Aí agora eu tenho que esperar que o recurso de apelação do réu que visa tentar desfazer essa tese e eu tenho que assumir o ônus de tempo desse processo, o ônus de tempo da apelação da outra parte, isso não é justo que assim aconteça. Então, só que, claro, cabe também a nós, enquanto advogados, né, utilizarmos esse mecanismo que está previsto lá no 1012, né, e principalmente no 932, inciso 2, para que, a partir deles, começamos a utilizar isso para fazer pedidos aos relatores das nossas apelações para que eles retirem, eventualmente, o efeito suspensivo. Renato, mas continuando nessa temática, até porque o tempo está passando, um último aspecto sobre a apelação. Qual para ti é essa devolutividade que ela opera para o tribunal? Ela devolve todos os temas? Em que profundidade? Como é que tu vê isso no novo código? O novo código, na verdade, ele só, na minha concepção, ele melhorou a redação do código anterior, especialmente porque ele resolveu organizar aquela questão da relação entre efeito devolutivo horizontal e vertical. Para começar, eu queria fazer uma observação de ordem terminológica, mas ela é muito importante. Para uma live, talvez ela não seja tanto, mas ela é muito importante porque na leitura quando a gente lê, a gente às vezes faz confusão. Na minha concepção, não existe absolutamente nenhuma diferença entre efeito devolutivo horizontal, que o Barbosa Moreira chama assim, metade da doutrina chama, e efeito devolutivo normal, que o Neri chama, de efeito devolutivo vertical, profundidade, para o efeito translativo. Então, se o Barbosa Moreira fez um plano cartesiano e o Neri optou por uma mudança de nomenclatura, é a mesma coisa. Então, falar que o efeito translativo é diferente do efeito devolutivo vertical, eles compreendem o mesmo fenômeno com nome diferente. É mandioca, macaxeira, aipim. Como é que vocês falam aí em Santa Catarina? A gente fala aipim. Aipim, tá. Então, mas tem gente que também fala mandioca, mas assim, eu normalmente falo aipim.
Tá. Então você é diferente aí. Como é que é? Você é diferente, então. Você fala diferente Não, do não, pessoal. não vou dizer que eu seja diferente, eu vou dizer que Tá. no meu dia a dia eu chamo de aipim, mas vejo várias pessoas falando mandioca, Entendi. né? Entendi. Bom, aí, o que acontece? É que são sinônimos, não sei se tu sabe. Não, eu acabei de falar. Acabei de falar. Acabei de falar. Ó, vamos fazer o seguinte: quando a gente for brincar, vamos falar mal do Jobim, Tá tá? bom. Pra gente, que é uma coisa assim, súmula Até porque ele vinculante. preenche todo, né? Todo É. o nosso tempo. Ele dá um abraço realmente assim, que te acolhe. Mas eu vejo que o processo estruturante ele começou na casa dele, né? Fazendo uma estrutura forte na cama, nos móveis, no sofá. Fez uma estrutura. Ele É, começou com esse estudo por conta disso mesmo. imagino que Bom, sim. é importante a gente entender que basicamente a ideia do efeito evolutivo ela é a manifestação do princípio dispositivo, tá? A partir do momento que o Brasil adotou, não sei se você vai concordar comigo, a teoria de Liebman sobre Lied e não de Carnelucci. Carnelucci não é um fenômeno, Lied não é um fenômeno social, Lied é um fenômeno projetado para o processo. E a partir do momento que a gente adotou essa tese de que tudo que você deixa para fora do processo, você ou abriu mão dele e aí recai na eficácia preclusiva da coisa julgada, ou se trata de outra causa de pedir e, portanto, você pode deduzir numa outra demanda, tirando alguns autores que defendem sobre isso, quando você apela, você também escolhe. O 1005 fala que você pode recorrer de todo ou de parte da matéria. E quando você recorre para o tribunal, você vai eleger aquilo que você quer que suba. Por esquecimento ou por opção jurídica, o tribunal só pode apreciar aquilo que ele está cognitivamente limitado às razões recursais. Só que existem matérias que, por força de lei, ou pode até ser por negócio jurídico, sobem para o tribunal ex vileges. Existem situações que vão subir para o tribunal, mesmo que você não as provoque. Eu, por exemplo, entendo que por exemplo, eu faço uma diferença. Eu entendo, por exemplo, que o 1013, parágrafo 1º e 2º, não são matéria de ordem pública. Eu entendo que as matérias de ordem pública estão enquadradas lá no 485, parágrafo 3º, no 337, 337. parágrafo 5º, no 487, inciso 2. A gente pode falar de prescrição, eu particularmente entendo que é matéria de ordem pública. Agora, o 1013, parágrafo 1º e 2º, que fala de questões, fundamentos, ou seja, as causas de pedir e os fundamentos de defesa que você usou, tá? Eles não são obrigados a apreciar todos. E quem reforça isso é o próprio 489, parágrafo 1º, inciso 4, que até fala: o juiz é obrigado a apreciar todos os fundamentos para infirmar a sua pretensão. Para conceder, não. Se o juiz, com base numa causa de pedido tua, entender que o pedido é teu, ele não precisa ler o resto. E esses, naturalmente, serão devolvidos para o tribunal, até pela mesma lógica que a gente tem da apelação das decisões interlocutórias. Você não quer recorrer daquilo, mas aquilo pode voltar para o tribunal. Exatamente. Perfeito. Basicamente essa é a ideia. Gilmar, deixa eu te fazer uma pergunta. O CPC, na verdade, inovou o novo CPC, né, o atual CPC, porque a gente tinha no Código 39 um artigo genérico de fungibilidade, que era o 810, permitia a fungibilidade de qualquer recurso, para qualquer recurso, não havendo erro grosseiro nem má-fé. O CPC 73, o Alfredo Buzaide falou que não ia ter fungibilidade porque era um código muito claro, na medida em que foi virando colcha de retalhos, e na medida em que a gente não conseguia antever todas as situações, a gente precisou do STJ para trazer a fungibilidade. O novo CPC criou, de plano, 3 situações que cabem fungibilidade. Agora, em relação ao agravo, que é o que a gente está falando, e apelação, essa fungibilidade ainda pode ser autorizada, mesmo não tendo previsão legal para ela? E, mais importante, mesmo a lei limitando a fungibilidade para situações específicas? Veja, Renato, assim, né, eu sempre tive uma visão que o processo não pode ficar, né, criando armadilhas para as pessoas, né? Na verdade, assim, claro, né, a observância da forma é importante, né? Como todo processo, né? Se a gente pensar no processo industrial, as fases desse procedimento qualificam o produto, né? Ou seja, se eventualmente alguma dessas fases gerar uma distorção, o produto final lá, ele sempre sai prejudicado. É assim também o processo de construção da decisão, né? A observância do procedimento, além de legitimar a decisão, como falaria Luhmann, né,
mas também isso qualifica o resultado final. É importante que isso seja observado. Agora, o processo também não pode ser lá, né, vamos dizer assim, né, uma zona de guerra cheia de armadilhas, né, e eventuais minas onde a parte eventualmente pisando ela acaba sendo explodida. Né? E quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte, eu não vejo nenhuma dificuldade em se aplicar o princípio da fungibilidade, principalmente quando a gente tem recursos com os prazos unificados. A partir do momento que o MI3 unificou os prazos recursais no parágrafo 5º, né, com exceção, obviamente, dos embargos de declaração, eu não vejo muita dificuldade de, eventualmente, o tribunal determinar que aquela apelação que seria agravo seja conhecida como agravo, aquele agravo que seria caso de apelação, eventualmente seja conhecido como apelação. Acho que aqui existe muito mais ainda um resquício, um ranço daquela jurisprudência defensiva, que ela sempre foi uma forma de diminuir o trabalho do Poder Judiciário a partir de questões processuais, do que uma própria lógica do sistema. Ah, mas o sistema não prevê propriamente a fungibilidade, né? Mas veja, ele não precisa prever isso, né? Nós temos que entender que o sistema trabalhou a partir do artigo 932 pela possibilidade, pelo próprio, se a gente for olhar bem, o artigo 280, 281, 282, que trabalham sobre as questões relativas à nulidade, de tentar sempre que possível extrair daquela forma o máximo de eficácia que ela possa oferecer. E esses dispositivos sempre permitem, eventualmente, já em primeiro grau, que um procedimento seja convertido em outro. Isso também deveria se aplicar no plano recursal, principalmente a partir do 932. Então, essas pegadas do sistema, penso eu, deveriam ser consideradas para, verificando lá que não há nenhuma, que ao se transmudar um recurso para outro, não há nenhum prejuízo de prazo, não se está salvando de uma preclusão que teria ocorrido, para se permitir essa fungibilidade entre essas vias recursais. A parte já tem um prejuízo do fato de ter interposto o recurso incorreto e ver ele ser adequado, porque ele não está naquela vocação própria, né, que teria se fosse o recurso propriamente interposto. Agora, advirto, né, essa é uma visão própria que defendo, né, do que escrevo, só que hoje não é a visão prevalecente na jurisprudência. A jurisprudência tem sido inflexível nessas questões envolvendo a interposição do agravo instrumento e a apelação. Tem essa questão, por exemplo, da ação de prestação de contas, da primeira decisão, se é uma decisão, se é uma sentença, que tem levado muitas pessoas a perderem o recurso. Né? Infelizmente, nós, enquanto advogados, não podemos errar aí, porque isso tem gerado não conhecimento do recurso mal interposto. Né? Renato, mas aí nós ficando até nessa temática do agravo, infelizmente, né, primeiro assim, né, eu falei para ti que nós estávamos sendo muito otimistas em achar que nós conseguiríamos falar de aspectos destacados dos recursos, porque tu fala demais, então isso acaba preenchendo muito tempo, e nós não conseguimos, então, falar sobre tudo aquilo que a gente se propunha. Mas tem duas perguntas que foram apresentadas aqui que eu acho que a gente consegue responder. Se você quiser falar sobre elas, já tendo em vista que eu já ocupei quase todo o tempo, fica à vontade. Não, meu querido amigo Renato Fofans, tu ocupou quase toda a tela, mas não todo o tempo. Fica tranquilo quanto a isso. Mas te submetendo propriamente às perguntas que estão aqui na tela. Você está gripado? Não, estou bem, estou tranquilo. É que você pronunciou errado o nome. Ah, não, pode ser, mas acontece. Uma das perguntas trabalha exatamente com essa retirada do efeito suspensivo. Mas e essa retirada do efeito suspensivo da apelação? Se depois a apelação for objeto de reforma, isso não prejudicaria aquela parte que agora ganhou a apelação? Mas isso acontece nos mesmos moldes do cumprimento provisório. Vai seguir a regra do 520, vai seguir a regra do cumprimento provisório. Então, eu acho que não vai ter problema nenhum em relação a isso. Porque essa questão, Tomar, ela trabalha sob o enfoque de converter em perdas e danos. Responsabilidade objetiva, da mesma forma que a gente tem tutela provisória, da mesma forma que a gente tem... e o juiz pode, nesses casos, por exemplo, de cumprimento provisório, ele pode pedir para prestar caução, para que a parte já possa resguardar os eventuais prejuízos que a outra parte possa sofrer caso a decisão seja mudada no tribunal. E eu acho que esse pensamento ele tem que ser presidido pelo quê, né? Nesse momento, qual é a probabilidade, ou quem tem mais probabilidade de ter razão? Aquele que ganhou a sentença após o contraditório e após a produção probatória, que teve essa sentença reconhecendo o direito dele, ou aquela parte que está aqui com o recurso de apelação? Se a outra parte ostenta lá razões suficientes, isso vai ser cogitado pelo tribunal, inclusive, eventualmente,
para alterar essa decisão que retirou o efeito suspensivo. Agora, nós não podemos fazer a alteração desse ônus, né, em virtude dessa contingência, até porque essa contingência também se apresenta na tutela antecipada. Renato, temos aqui uma pergunta da nossa querida amiga Camila, que, só para te relembrar, é aquela que manda no nosso amigo Ricardo, né? Ela está perguntando se existia algum projeto para alteração do artigo 1015. O Ricardo, que é um amigo querido teu, né, aqui de Santa Catarina. Ah, sim, o grande Ricardo Freta. Exatamente. Ele é um grande amigo e sempre manda arquivos com decisões novas, julgados interessantes e sempre muito solícito. Eu quero agradecer ao amigo Ricardo Freta. Eu também quero, sempre que possível, retribuir com julgados, com decisões, com questões. Se tem um projeto para mudar o 1015... Se tu chegou a... Se tem esse projeto, eu desconheço. Eu lembro que alguém tinha comentado, mas eu não sei se isso foi levado a efeito. Alguma coisa, eu realmente não sei. Perfeito. Não, eu acho que o Rodrigo, até numa discussão já, o Rodrigo Cunha, nosso amigo, que também está nos acompanhando, né? Ele já tinha falado que chegou a discutir em alguns grupos uma proposta de alteração e tal, mas isso ainda não avançou significativamente, né? Não existe nenhum projeto, nenhum que tenha o projeto da repercussão geral para recurso especial, que estava todo mundo esperando, morreu. Boa parte dos projetos que se pensava para isso. Renato, chegou mais uma pergunta aqui, mas essa a gente vai ter que responder rápido por conta, né, dessa inflexibilidade do Instagram, embora, né, eventualmente o tempo pudesse nos ajudar, mas não nos ajuda aqui. Claro. Eu te ligo de madrugada para a gente continuar conversando. Não tem problema. Pode ligar a hora que quiser. Sempre vai ser um prazer atender meu amigo. Mas veja, na tua visão, para evitar a estabilização da tutela antecipada em caráter antecedente, tem que ser o agravo instrumento, ou basta a contestação, ou existe alguma outra espécie recursal que eventualmente evite essa estabilização? Enfim, eu costumo dizer que se nem o STJ se decidiu sobre isso, né? Porque o STJ tem uma decisão dizendo que é só contestação e, seguindo o seu dever de autorreferência, ele tem uma outra decisão admitindo, uma decisão que é só agravo de instrumento e a outra permitindo que sejam outras medidas. Eu, de lege ferenda, entendo que deveriam permitir outras medidas, porque o objetivo da regra é justamente evitar a contumácia. Quando a ADA lá atrás fez a proposta da estabilização, que é um pouquinho diferente dessa, a ideia originária dela é: por que o processo vai continuar se o réu não quer saber de nada? Se o réu não está querendo continuar a discussão. Tá? Essa é a ideia. Então, a partir do momento que o réu se insurge, pouco importa qual é o instrumento, se é agravo de instrumento, se é contestação, se é pedido de reconsideração, não importa, mandado de segurança. Agora, o código fala em respectivo recurso. E ele só usa a palavra recurso na linguagem técnica. Não há a expressão recurso dentro do Código de Processo Civil de forma promíscua, de forma diversa daquela que se estabelece, que é o recurso. Então, na minha concepção, o código não admite interpretação. O código fala em recurso. Se eu pudesse mudar o código, eu falaria que, nesse caso, qual foi a vontade do legislador? É o réu que não quer saber de absolutamente nada. O réu contumaz, ele não agrava, depois ele não entra com ação em 2 anos. Então, a decisão se torna lá definitiva, ou a estabilização híbrida que eles querem estabelecer. Eu, particularmente, defendo, eu sou uma voz minoritária de entendimento sobre isso, entendo que faz coisa julgada depois de 2 anos, não há razão nenhuma de se estabelecer, de não ter uma diferença entre o antes dos 2 anos e o depois, mas isso é uma conversa para uma outra live. Mas, de toda sorte, pela lei, não admite interpretação extensiva, mas eu gostaria que ela se admitisse por conta da vontade do legislador. Nisso nós estamos juntos, né? Na minha visão ali, o respectivo recurso limita, evidentemente, essa questão daquilo que do instrumento que deve ser manejado para evitar a estabilização. Eu só entendo aqui que seria viável tanto o agravo instrumento quanto o embargo declaratório, desde que ele apresente um efeito infringente. Porque o respectivo recurso seria tanto o embargo de declaração eu acho que quanto aí, tranquilo. O agravo instrumento. Aí eu concordo com você. Até fizeram aqui uma pergunta, fazer uma live só sobre pré-questionamento. De fato, como nós somos otimistas, nós até tínhamos separado o tema do pré-questionamento, mas infelizmente é difícil abordar ele
no tempo que falta, mas quem sabe a gente pensa numa live no futuro só para falar da questão do pré-questionamento dentro do recurso especial ou extraordinário. E Mas falar quem se não... tem hífen ou não tem hífen. Isso já é uma discussão gigantesca. Já é uma discussão. Né? Para a qual o código fez uma opção, né? Certo ou errado, ele acabou realizando a opção, porque ele traz essa expressão pré-questionamento para dentro da legislação, ainda que perifericamente, né, quando fala lá do voto vencido. Mas veja, Montas, acabando o tempo, assim, então eu queria as tuas palavras finais para que a gente possa encerrar, né? Agradecendo aqui o nosso professor, o nosso decano, né? Professor Aguirre, que acabou de entrar aí na live, para mandar um abraço para nós. Estranho ter conseguido acessar, né? Sempre, toda vez que a gente vai fazer com algum recurso tecnológico e tem um pouco de dificuldade... A questão da acessibilidade né, principalmente com os idosos, tem que ser melhor pensada, né? Eu acho meu que aniversário do ano passado, eu mandei um telegrama para ele. Foi mais fácil para ele receber, porque ele não via WhatsApp fazia 6 dias. 6 dias. Imagina. Eu deixei o celular num canto e nunca mais mexeu. Mas ele não sabe nem por que funciona propriamente isso. Ele já falou para mim dessas dificuldades, né? Então, um grande abraço, professor Aguirre. Um abraço aí para quem estiver te ajudando a mexer no Instagram. Sim, sim. Eu gostaria só de agradecer muito, Zumar, pelo convite, pelo gentil convite da gente poder conversar. O Zumar, eu quero falar para vocês, ele é um grande amigo, é um amigo de longa data. E não só um amigo, como eu tenho sorte de ter uma admiração profunda pelo Zumar, que talvez seja um dos caras que mais entende de processo no Brasil. E eu não estou falando isso pela amizade, estou falando isso por realmente eu ter a felicidade de conviver com alguém que sabe tanto processo. Obrigado, viu, Zumar? Um grande abraço. Não, eu que te agradeço a gentileza das palavras, né? E vou ter que reproduzi-las, não como agradecimento, mas sim também por uma constatação, né, Renato? Sabe assim, que a minha admiração por ti primeiro surgiu enquanto professor, um professor distante, né, e depois pelo contato e convívio pessoal que nós conseguimos manter, né? É um prazer imenso, né, contar com a tua amizade, é um prazer imenso contar com o teu conhecimento, e eu que sou grato pela oportunidade de nós podermos estar aqui, né, nesse espaço tão democrático, falando sobre o processo civil, né, e dessas temáticas que envolvem isso, né? Também agradecer o professor Alexandre Freitas Câmara aí, que entrou agora na live, né? Um grande abraço, meu amigo. Minha esposa acabou de entrar. Eita, ela já tinha entrado antes. A Mariana também já entrou há algum tempo também. Um abraço para a Mariana que tá. Um abraço e um beijo para a Mariana que está nos acompanhando, né? Então, uma boa noite para todos. Eu vou ter que encerrar aqui porque está caindo o tempo da live e provavelmente vai ter outra depois. Então, agradecer muito a presença de todos. Foi um prazer estar aqui e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até mais.